Olá a todas e a todos. O vídeo de hoje trata da prova penal digital via GPS. Uma das questões que se poderia colocar de maneira muito pragmática é a possibilidade de uso pela autoridade policial, com autorização judicial ou não, vamos ver quais são as consequências, em relação ao uso de GPS a fim de detectar a localização do suspeito ou do acusado. Essa é uma prova que tem sido utilizada muito pela polícia e ela compreende pelo menos dois modos. Um modo mais, digamos assim, primitivo, que remonta à própria história do uso do conceito, é a utilização de um transponder que emite sinais eletromagnéticos, sinais de rádio, que vão colocar o sujeito em determinado ponto e também vão permitir que sejam apreciadas as localizações e os próprios deslocamentos que o sujeito faz. De uma maneira geral, se utiliza esse transponder dentro de uma mala, de uma maleta, de um veículo, mais comumente um veículo, e então a polícia passa a monitorar esses deslocamentos do sujeito. Isso faz com que seja importante considerar não apenas as formas com que a tecnologia permite a modificação do próprio processo penal, como também estabelece a possibilidade de questionamentos e que envolvem novos direitos afeitos a essas áreas. Como afirma a professora Carlota Conte, ela afirma que a tecnologia nos faz pensar em um processo penal em que algumas dificuldades probatórias acabam sendo superadas, mas ao mesmo tempo essa forma, digamos assim, até certo ponto invasiva das geolocalizações permitem que muitos direitos possam vir a ser criados e limites estabelecidos em relação à própria temática da investigação preliminar. De uma maneira geral, essa primeira forma do uso de transponders já está sendo debatida, já foi debatida dentro da doutrina comparada, embora no Brasil nós tenhamos muito incidentalmente, de forma ainda muito precária, algumas conotações jurisprudenciais, ou seja, a jurisprudência brasileira ela acaba não tratando desse tema da maneira que eu entendo mais adequada, ou de uma maneira mais aprofundada. Seja como for, a segunda forma, e talvez essa a mais importante, tendo em vista também o desenvolvimento tecnológico, faz com que o GPS, esse transponder, a emissão de sinais de rádio, possa se dar pela via do celular. E como o uso do celular se tornou uma ferramenta indispensável na vida cotidiana, nós podemos passar a admitir que o monitoramento do sujeito, os seus deslocamentos e até mesmo a sua estada em casa dentro de um asilo inviolável possam ser facilmente monitoradas pela polícia. São esses pontos, então, que me parecem ser importantes de serem destacados e analisados com um pouco mais de profundidade. De uma certa maneira, a doutrina, mesmo em direito comparado, ela oscila na tentativa de identificar qual seria a natureza jurídica dessa prova. Alguns autores insistem em se tratar de uma forma atípica de interceptação telefônica, interceptação de dados. Outros tantos autores afirmam que se trataria de uma forma de monitoramento ou até mesmo de observação, como a polícia, especialmente de inteligência, faz sobre um sujeito. Só que ao invés de se dar de uma forma física, em que os sujeitos ficam no automóvel, ficam em algum lugar seguindo o sujeito, esperando o sujeito chegar, por exemplo, em um determinado local, ela se faz através de emissão de dados via rádio, e isso de uma maneira ininterrupta. Seja como for, seja pelo monitoramento via transponder ou pelo monitoramento de dados emitidos pelo telefone celular, a questão que se põe especialmente em direção a uma espécie de tutela do direito de privacidade, fica na própria questão que me parece ser importante de ser discutida pelos tribunais, embora nós já tenhamos algumas decisões, seja pela Suprema Corte Americana, seja pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A questão que se coloca, especialmente no cenário norte-americano, é de que o uso de GPS, o uso da localização via celular, ela envolve a questão da emenda número 6, a sexta emenda, que é aquela que determina
a quarta emenda, né, que impossibilita a polícia de proceder a buscas arrazoadas. Então, na Constituição brasileira, nós temos a inviolabilidade de domicílio. Na Constituição americana, a fórmula constitucional é um pouquinho diferente e protege o sujeito, protege o cidadão contra buscas irrazoáveis pela polícia. E aí a Suprema Corte Americana passa a desenhar, através de inúmeros casos, uma determinada concepção de privacidade e também dos fatores que autorizariam uma busca e até o próprio conceito de busca. Seja como for, nós vamos encontrar também julgados, ao menos 2 julgados, que me parecem muito relevantes na hora de identificar os limites que a polícia tem e também as próprias condições normativas do ordenamento para uso da geolocalização. Em primeiro lugar, em 2010, a Alemanha ela é condenada num caso chamado Uzun versus Alemanha, na qual o sujeito que era monitorado através de um transponder fixado no seu veículo teve essa sua condenação anulada. A diretriz dos tribunais alemães autorizaram o uso da prova, mas o Tribunal Europeu de Direitos Humanos alegou a violação à cláusula de legalidade. Isso para que se possa usar a geolocalização como um mecanismo de prova da autoria ou de prova da localização do sujeito em determinado local, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos exigiu a necessidade de que houvesse legislação interna regulando quais são as condições, pressupostos, requisitos e também o tempo de duração dessa medida. Já num segundo caso, mais recente, o caso Benfaisa versus França, um caso de 2018, a França também foi condenada pelo uso pela polícia de um transponder em que foi fixado também no veículo automotor do sujeito, do suspeito, sem autorização judicial. Então, aqui ficou consignada 2 situações, que é, primeiro, a necessidade de autorização judicial, mas, sobretudo, também a França acabou caindo nos mesmos problemas que a Alemanha, que era a ausência de uma legislação específica sobre o uso da geolocalização. A França, a exemplo do Brasil, o artigo 6º, inciso 3º do Código de Processo Penal, autoriza a polícia a recolher todos os meios de provas importantes e relevantes para a elucidação dos fatos. Mas essa mesma diretriz que havia no artigo 81 do Código de Processo Penal francês foi considerada insuficiente a título de sustentar o uso da geolocalização. Um dos pontos que me parecem fundamentais e que instruem, de certa maneira, os julgados do Tribunal Europeu de Direitos Humanos é a consideração, em primeiro lugar, que a geolocalização ela não está necessariamente ligada, e me parece correta essa interpretação, de que a colocação do sujeito, a localização do sujeito via GPS seja um problema conexo, seja um problema ligado à privacidade de dados. Ou melhor, não se trata de uma questão ligada ao sigilo das comunicações. Nesse ponto, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos acabou trazendo à tona um conceito chamado de vida privada, mais ou menos na esteira de alguns julgados e da própria doutrina norte-americana, no sentido de que a vida privada ela consiste num conjunto de direitos dentro dos quais orbita essa reserva de dados, mas sobretudo também o direito de permanecer sozinho, o direito de reter informações, o direito de não fazer informações privadas circularem, enfim, uma gama bem complexa de elementos ligados à personalidade. De alguma forma, é importante dizer, essa doutrina, tanto norte-americana quanto inglesa, sustentam que uma invasividade total sobre a vida privada teria a capacidade de destruir por completo a personalidade das pessoas, o conceito jurídico de personalidade como esse elemento mais central e nuclear da intimidade. O sistema americano, ele possuiria naturalmente uma maior dificuldade com relação ao uso da geolocalização. Isso por elementos que dizem respeito à própria instrução normativa da Constituição da República Norte-Americana, ou seja, da Quarta Emenda. Então, em primeiro lugar, a Suprema Corte, quando analisa os casos
que tratam de violação à quarta emenda o fazem ou o faziam em um sentido de que, primeiro, para que fosse considerada uma busca, era preciso que houvesse intrusão física destinada a buscar provas e que recaíssem sobre a casa, sobre documentos, sobre itens pessoais do suspeito. Então, num primeiro momento, a Suprema Corte ela haveria de negar qualquer espécie de violação à quarta emenda quando se falasse de captura de sinais eletromagnéticos ou sinais de rádio que colocasse o sujeito em determinado local, isso sendo tratado como um mecanismo de prova. Essa dificuldade acaba sendo superada a partir de um julgado que é o julgado United States versus Jones, é um caso mais recente, em que a ideia de privacidade ou de vida privada, de privacy, acaba sendo reconfigurada. Evidentemente que o desenvolvimento da tecnologia acaba trazendo novos desafios e a própria necessidade de reconfigurar uma ampla gama de direitos que acabariam sendo deixados fora de zona de proteção caso nós tivéssemos e mantivéssemos, né, uma interpretação, de certa maneira, originária ou tradicional. Nesse sentido, a Suprema Corte Americana ela acaba por reconfigurar a noção de privacidade, né, reconfigura, então, a partir da noção de privacidade, a quarta emenda, dizendo que a proteção contra atuações estatais se encontra na esfera de justas expectativas de privacidade. Em outras palavras, um dos elementos centrais da caracterização da busca acaba sendo deixado de lado, acaba sendo abandonado pela reconfiguração jurisprudencial dada pela Suprema Corte Americana. Nesse ponto, seria possível dizer que essa justa expectativa de proteção à privacidade, ela necessariamente não se daria apenas diante de situações ou locais privados. Isso porque, mesmo em áreas públicas, é possível se afirmar que as pessoas ainda possuem e nutrem uma certa expectativa de privacidade. Então, portanto, a caracterização do sujeito em local público não equivale, nem poderia, a uma espécie de renúncia ao direito à privacidade. E isso, no cenário norte-americano, acaba sendo muito interessante, porque, afinal de contas, nós temos uma situação bastante hoje sedimentada de abuso de vigilância, de possibilidade de se fazer o tracking de sujeitos a partir de pedágios, né, das estradas, ou seja, aquelas próprias tags que nós colocamos nos automóveis permitem que, mediante retenção de dados, esses dados sejam armazenados e tratados e posteriormente analisados pela própria polícia. Então, a doutrina norte-americana acaba desenvolvendo conceitos como, por exemplo, o direito a se manter anônimo, né, com relação à crítica à videovigilância, e também a própria noção de privacidade sendo aderente ao espaço público. Se nós considerarmos o espaço público não apenas como um espaço no qual fisicamente uma pessoa se situa, mas também no espaço da internet em que dados são, o fluxo de dados bastante acentuado, nós vamos perceber que há uma certa diluição da nossa privacidade enquanto restrição própria em âmbito secreto, sigiloso, privado, imune às vistas alheias. Então, essa necessidade de reconfiguração coloca a própria geolocalização em risco, né? Coloca essa prova como uma prova que tem um potencial significativo de disrupção em relação ao direito à privacidade. E uma das questões principais que podem ser apontadas sobre esse fato é a própria discussão, que já não é contemporânea, é um caso de 2012, United States versus Evans, sobre a falibilidade do mecanismo de GPS. No caso aqui, United States versus Evans, nós tivemos o testemunho de um policial que traz à tona em juízo uma teoria chamada teoria da granulização, em que se poderia apresentar a suposta localização do indivíduo dentro de uma certa área. E nesse caso,
essa prova foi considerada uma prova não fidedigna, por isso ela foi excluída, em que se aplicou aí as regras do artigo 702 e 703 do Código Federal de Regras norte-americano, que determina que a produção da prova científica seja produto de experts e não leigos. Né? Leigos estão proibidos de tratar de teorizações em juízo. De uma maneira geral, um dos casos que mais pertine à análise de localização via celular me parece ser o caso Carpenter versus United States. De novo, nós temos um caso, e dessa vez é a de uso dos dados armazenados nas chamadas ERBs, chamadas estações de rádio base, que capturariam o sinal de rádio do celular e colocariam de uma forma mais ou menos aproximada o sujeito perto de um local de crime. Né? E nesse caso, a polícia obteve esses dados diretamente da empresa de telefonia móvel, salvo engano meu, era a empresa AT&T, e aí a polícia, sem autorização judicial, usou os dados, montou um mapa e colocou o sujeito que havia telefonado próximo de uma área onde houve um roubo a um banco, uma farmácia, não me recordo ao certo, mas colocou o sujeito próximo de uma área a qual ele foi considerado como suspeito e foi condenado. Então esse caso chega à Suprema Corte, e o que diz a Suprema Corte? Que esse uso de dados, os dados de telefonia móvel, eles integram o direito à vida privada e, portanto, dependeriam de uma prévia autorização judicial. Aqui no Brasil é muito comum a chamada triangulação de celulares, que nada mais é justo do que a abordagem feita através dos dados extraídos e armazenados por essas estações de rádio base. E ao que me parece, ao que me consta, nós não temos nenhuma decisão judicial que tenha examinado a necessidade de autorização judicial prévia para o uso desses dados. Relembrando, esses dados e o dado de localização de um sujeito, né, a nossa localização, é um dado que pode ser considerado como sensível. Enquanto tal, a própria legislação que regula o Marco Civil da Internet determina a indispensabilidade de autorização judicial para o uso desses dados. Portanto, a famosa triangulação de celulares, com as quais muito promiscuamente a polícia brasileira monta um mapa do Google Earth com as coordenadas de latitude e longitude que são emanadas dessas estações de rádio base, configuram prova inadmissível. Essa é uma prova absolutamente inadmissível, mas, evidentemente, nós não podemos interpretar essa situação, no caso brasileiro, como uma hipótese aceitável. É preciso olhar para os demais países e que esses dados devem ser tratados com um pouco mais de seriedade por nossas autoridades. Por fim, resta também dizer que a prova por geolocalização ela é tratada na Itália como uma espécie de investigação penal atípica, uma forma atípica ou forma singular de investigação, e não autoriza a sua utilização diretamente no processo. Ela vem ao processo através de um testemunho de um policial que acompanhou e observou toda a operação, o que, se diga de passagem, também não é uma garantia muito extensa. Seja como for, nos Estados Unidos, essa prova também não pode vir enquanto tal, ela depende de um testemunho. E aí nós temos uma outra razão, que não é italiana, mas afirma-se que as regras que tratam da geolocalização, elas são provas que são produzidas quase como espécies de declaração, elas são equiparadas a uma declaração de testemunha sobre o local do fato, quase como uma testemunha ocular, e enquanto tal, o réu tem o direito de examinar em juízo, de fazer perguntas, de poder contraditar uma testemunha. Então, a geolocalização ela ingressaria no campo das chamadas hearsay rules, as regras que proíbem a introdução de provas de ouvir dizer. E por isso, elas também dependem de um depoimento e um testemunho que explique, que traga e ilumine as questões sobre como foi feita a operação. Então, em resumo, me parece que primeiro, necessário determinar quais são os limites para o uso da prova por GPS. 2, no caso brasileiro, o que é mais sensível é justamente a hipótese na qual nós temos geolocalização via celular, dada essa incondicional necessidade que nós todos temos
de usar o celular e com isso nós teríamos a necessidade de uma tutela ainda mais forte, porque o nível de invasividade e intrusividade coligado a essa necessidade de estar com o celular o tempo todo permitiria uma observação tão contínua que não poderia ser nem sequer equiparada àquelas tocaias, àquelas observações feitas pelos policiais. Portanto, temos aí um caso em que o avanço das tecnologias desafia também a imposição de limites e a confecção de novas garantias aptas a lidar com esse fenômeno. Então, ficamos por aqui e aguardo a todos e todas no próximo vídeo.